Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre... Fui eu que decidi. Tu decidiste e Sim. acabaste de me informar. Certo. Vamos falar sobre crenças? Vamos falar sobre Muito crenças. bem. Vamos falar sobre crenças. Acho que um dos temas chavão do desenvolvimento pessoal. E eu gostava que pudéssemos conversar um pouco sobre isso e, quem sabe, oferecer aqui uns insights interessantes a quem nos ouve e quem nos vê. Sim, no é um YouTube. tema que eu gosto muito. Sim. Acreditas que gostas muito? Yeah. Olha, antes de entrarmos aqui na conversa desta semana, só assim rapidamente falar do programa IVM+, Yay! que nós lançamos Uma semana? há uma semana. Agradecer a todas as pessoas que já se juntaram a nós. Sim. Agradecer o entusiasmo com que essas pessoas se juntaram a nós, que tem sido muito giro. Sim, tem sido mesmo muito bom. E é espetacular ver que há um conjunto alargado de pessoas que se juntam a nós no projeto, mesmo sem ainda saberem muita coisa sobre o projeto, porque a primeira aula oficial do programa vai ser no dia 7 de Abril, Os Segredos da Mudança. Nós depois Até lá vão aparecer coisas giras. Até lá vão aparecer coisas giras, mas essa vai ser a primeira grande aula dentro do programa, a primeira grande aula ao vivo do programa. Portanto, só quem estiver interessado em levar aqui o seu conhecimento de desenvolvimento pessoal mais à frente, mais longe, mais alto, mais rápido, é o programa. Acho que este é um programa muito interessante. Nós estamos a oferecer agora condições especiais para quem aderir, para quem se tornar pioneiros, os membros pioneiros, porque a subscrição neste momento é 20€ mais IVA, em vez de ser 30€ mais IVA. Certo. Okay? Portanto, isto é um valor mensal. Sim. E que inclui todas as coisas espetaculares do IVM+. Sim, incluindo a comunidade em si, não é? Porque ainda hoje eu estava a ter uma conversa sobre isso. Tem potencial para ser um team... Não, estou a brincar. Palermice. Sim. Não, mas estava a pensar nisso, porque todos os dias praticamente há pessoas que me dizem gostava de ter mais pessoas com quem conversar sobre estes temas. E vamos facilitar isso também, vamos facilitar, porque normalmente quando há este tipo de programas, não é, as pessoas entusiasmam-se um pouco com vou conhecer outras pessoas e depois sabemos que com o passar do tempo essa vontade tende a diminuir e nem todas as pessoas têm... as pessoas estão na sua correria do dia-a-dia, mas temos aqui umas ideias boas aqui umas ótimas ideias que vamos implementar para ajudar a que a comunidade IVM+, seja de facto uma comunidade realmente mágica. Realmente mágica, ok? Portanto, podem ver quer nas notas deste episódio, quer nas nossas redes sociais, quer nós também andamos a enviar e-mails para todas as pessoas que estão nas nossas bases de dados a anunciar o programa, portanto já devem ter dado com esta informação. Se não, procurem-na e juntem-se a nós, façam parte deste grupo crescente. Sejam membros pioneiros do programa IVM+. Nós estamos super entusiasmados com isto. Acho que vamos, de facto, conseguir ajudar todas as pessoas que entrarem no programa a levarem o seu conhecimento de desenvolvimento pessoal mais longe e com a seriedade intelectual que nós temos procurado sempre trazer aqui para o podcast. Ou seja, os nossos conteúdos vão ser conteúdos que são sérios e que realmente nos estimulam a conseguir usufruir ainda mais da vida. Okay? Não vamos estar a oferecer os velhos clichês e as velhas fórmulas que já toda a gente conhece e que na maior parte dos casos nem sequer funcionam. Okay? Dito isto, okay? E, quer dizer, eu já estava aqui a falar das minhas crenças, algumas das minhas crenças. Estava mesmo a pensar. Sim, porquê que eu estou cheio de vontade de falar contigo sobre crenças? Porque este é um tema que, de facto, é muito explorado em várias abordagens do desenvolvimento pessoal. Não é? Alguém diz alguma coisa, eu não consigo, são as tuas crenças limitadoras, não é? Tens é que te livrar das tuas crenças limitadoras. Tu és o teu pior inimigo, és tu que te limitas. São as coisas que tu acreditas que te impedem de chegar mais longe. Não é? Há 100 anos o Henry Ford terá dito
quer acredites, quer não, provavelmente estás certo. Que é aqui uma forma simples de dizer aquilo em que tu acreditas tenderá a tornar-se a tua realidade, porque tu tenderás a agir com base naquilo em que tu acreditas. Sim. Quando tu ouves falar sobre isto, sobre crenças e crenças limitadoras, quais são assim as tuas sensações? E eu acho que esta questão de estarmos atentos às crenças que temos é possibilitador. Isso acho que é possibilitador. E acho que quanto mais tenho explorado este tema, não é? mais profundidade ele ganha, ao mesmo tempo acho que é tudo crenças, não é? Portanto, quando estamos a mudar, quando nos estamos a livrar de crenças limitadoras, estamos a substituir a crença limitadora por outra crença, que nem sempre é uma crença possibilitadora. É que isto tu estavas a mencionar aquilo há bocado dos clichês do desenvolvimento pessoal, que na superfície parecem crenças muito possibilitadoras, mas eu acho que o que nós temos vindo a discutir muitas vezes aqui no podcast é que podem acabar por ser também crenças limitadoras. Estou a ser muito abstrata, não estou? Sim. O que é uma crença limitadora? O que é uma crença possibilitadora? Porque uma crença é uma afirmação do género eu acredito que, ou eu acredito em. Sim. Não é? Sim. Isso será a expressão de uma crença. Yeah. Que ela às vezes ela surge sob este formato, ou seja, se eu disser eu acredito que o dia hoje está muito bonito. Eu pela forma como eu verbalizei, eu já estou a mostrar que eu entendo que não é o dia que está bonito. Eu é que acredito nisso. Né? E acho que isto é uma formulação. Quando nós utilizamos o verbo acreditar, acho que normalmente, mesmo que isto não tenha surgido assim de um grande pensamento consciente à volta disso, mas já nos estamos a colocar no local adequado enquanto o formulador da crença, não é? Porque eu podia só dizer o dia está muito bonito. Como uma afirmação. Como uma afirmação sobre o dia e não sobre aquilo que eu acho sobre o dia, que é o que acontece quando eu digo eu acredito que o dia está bonito, não é? Ou em vez de dizer de certeza que eu não vou conseguir, quando eu digo eu acredito que não vou conseguir, ou eu não acredito que vou conseguir, eu já estou a utilizar o verbo acreditar. Isso de facto já é uma expressão de que o foco está em mim e na crença e não na coisa em si, né? Eu acho que isso já é um passo muito interessante, né? Só que na maior parte das vezes eu ou não dou esse passo ou não chego a formular a crença como uma crença, mas sim como uma evidência, né? Às vezes até acompanhada daqueles generalizações. Toda a gente sabe que a crença não é minha, é de todas as pessoas. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Nunca se consegue não sei o quê, é sempre a mesma coisa. Que isto são crenças muito gerais, não é? São quase crenças universais. Crenças culturais. Sim, mas aqui universais para mim, que é eu acredito que na universalidade das situações acontecerá sempre desta forma, ou nunca acontecerá desta forma, ou toda a gente, ou ninguém. E muitas vezes as crenças são expressadas desta forma e sem nós não termos noção de que há aqui uma crença. Eu acho que o primeiro passo aqui, que de facto muitas vezes é promovido por várias abordagens de desenvolvimento pessoal, é o olhar para. Não é que ninguém consegue, tu é que acreditas que ninguém consegue. Ou não é que é sempre assim, tu é que acreditas que é sempre assim. Ou não é que o dia está bonito ou está feio, tu é que acreditas nisso em função aqui da tua programação. Da tua programação. Portanto, acho que há aqui normalmente um primeiro passo que é muito interessante, que é quando a pessoa olha para si e diz assim, pois é, eu é que sou de alguma forma o autor destas crenças, sou eu que estou a vivê-las e é em função dessas crenças que eu estou a ter esta experiência. Ou seja, quando eu fico aqui, que maravilha, que dia tão bonito, o dia em si não fez nada e a pessoa do lado pode estar a dizer, que dia horrível, está demasiado calor ou está demasiada luz, enquanto que eu estou aqui todo contente porque o dia está quente e luminoso, não é? Então eu começo a perceber que eu sou o autor
da crença. Eu vivo a crença que eu próprio criei. E eu acho que isso é um passo muito importante. Agora, tu achas que tu crias todas as tuas crenças ou muitas crenças estão-te impostas? Quando eu digo que crio, a criação pode não ser consciente, não é? Não digo, que crenças é que eu vou criar em relação ao trabalho? Que crenças é que eu vou criar em relação à vida em família? Essas crenças, elas são criadas por mim, com base em toda a informação que eu recebo, nas influências que eu recebo, etc, etc. Né? Este processo, sobretudo nos primeiros anos de vida, está muito longe de ser um processo consciente. Exato. Ele simplesmente acontece. Mas eu acho que estamos aqui a falar de tipos de crenças diferentes. Que muitas vezes, quando se fala de crenças limitadoras no desenvolvimento pessoal, estamos a falar daquelas crenças que têm a ver comigo, não é? Como pessoa. Não é? Também pode ter a ver com os outros. Exatamente. E também podem ter a ver com os outros e também podem ter a ver com hábitos e práticas na cultura onde estamos inseridos. Crenças baseadas na como é que as coisas têm de ser, não é? Os exemplos clássicos que eu dou na parentalidade, não é? Do frio ou da sopa. Não é? É só uma crença que a criança tem de querer comer sopa. Não é? É uma crença muito enraizada em algumas culturas que o frio faz mal, não é? Quem já ouviu o episódio com o Mário Caetano que tu fizeste, vocês falaram também disto do frio e a forma como nos relacionamos com o frio está muito baseada nas crenças que temos em relação ao frio em si. Né? Mas olha, nós já utilizamos aqui várias vezes a expressão crença limitadora e crença possibilitadora. E acho que pode ser interessante esclarecer aqui que não existem crenças que são limitadoras ou possibilitadoras. Elas ganham esse poder de limitar ou possibilitar em função da forma como afetam a nossa vida e, sobretudo, afetam as nossas possibilidades. Certo. Porque a crença possibilitadora é uma crença que tem como efeito aumentar o número de possibilidades que eu tenho à minha disposição, ou introduz uma grande nova possibilidade, e a crença limitadora faz exatamente o contrário. Ao contrário. Não, por exemplo, limita. No caso da sopa, eu posso ter uma guerra em casa de todos os dias porque eu acredito que tem de se comer a sopa. Mas também posso ter uma crença, isso aí seria uma crença limitadora. Mas se eu começar a olhar para aquilo e explorar outras formas de ingerir legumes, posso criar possibilidades, posso mudar a minha crença e acreditar que, olha, podemos comer legumes de variadíssimas formas e isto já é mais possibilitador. Deixa-me também dizer que esta fronteira entre crença limitadora e possibilitadora, ela às vezes não é nada óbvia. Por exemplo, eu posso ter, imagina que eu tenho, estamos no telhado de um prédio e tu dizes-me assim, consegues-te atirar e voar? E eu digo assim, não, eu acredito que não consigo fazer isso. Portanto, tu nesse momento podes dizer, olha, essa crença é limitadora porque ela está-te a tirar uma possibilidade, que era a possibilidade de saltares e explorares assim no voto, até ela está-te a retirar possibilidades. Mas também podes dizer, a crença é possibilitadora porque ela está a possibilitar, por exemplo, que tu continues vivo. Exato. Claro que aqui ela está-te a possibilitar que continues vivo por acreditares que se saltasses morrias. Né? Mas o que eu às vezes procuro quando estou a trabalhar com um aluno ou um cliente que ajudar a pessoa a fazer é não ir tanto em busca de a crença é limitadora ou possibilitadora assim de forma geral e abstrata, mas mais pensar na minha vida agora que tipo de impacto é que isto cria. Né? Porque, por exemplo, tu falaste aí da cena do velho exemplo da sopa. Ok, é limitador dizer as crianças têm de comer sopa. Não é? É uma limitação porque quando face à crença, as crianças têm de comer sopa, só há uma hipótese, que é comer sopa. É quando que se tu tiveres a crença de que as crianças podem ou não comer sopa, ou é importante para as crianças comerem vegetais e podem comê-los sob variadas formas, eu de repente já tenho mais possibilidades. Só que, será que eu então devia ir atrás de todas as expressões limitadoras?
a proposta é vai atrás das limitações que te limitam. Que te limitam. Porque, por exemplo, tu dizes, as crianças têm que comer sopa, os meus filhos adoram comer sopa, todos comemos sopa, felizes da vida. Pronto, ok. Então, não é problema nenhum. Não é problema nenhum. O problema é quando a crença se transforma num problema. É isso mesmo. Ou seja, eu acreditar que não consigo saltar de um prédio e manter-me vivo não é propriamente um problema, mas transformava-se num problema se, por exemplo, eu quisesse, sei lá, queria trabalhar como... Limpador como é que se diz? De vidros. Limpar vidros em arranha-céus, e só que agora, como tenho uma crença muito forte de que se eu tiver num suspenso num sítio vou morrer, não consigo fazê-lo. Aqui já se transformava, por exemplo, numa limitação. E podia ir em busca em que outra coisa que eu podia acreditar que me dava mais possibilidades. E eu gosto muito desta forma de olhar, que é também a forma que eu apresento aos pais com que eu trabalho, né? Quando nós olhamos para uma situação que em casa cria atrito, conflito, frustração, guerra constante, aí sim uma coisa muito útil a fazer é em que é que eu acredito como mãe, como pai, em relação àquela situação específica, em relação ao que o meu filho deve fazer, como se deve comportar, como é que aquela situação se deve enrolar. E muitas vezes aí encontramos uma série de crenças limitadoras sobre como é que deve ser, não é? Como é que a criança se deve comportar, que fazem com que eu excluo uma série de outras possibilidades para lidar com aquela situação, porque eu acredito que tem de ser assim. É curioso que acho que utilizaste aí uma palavra que pode ser bastante interessante aqui na nossa exploração de cada um desenvolvimento pessoal, que foi a palavra atrito, não é? Que é a minha crença está a trazer algum tipo de atrito à minha vida. Ou seja, eu estou a ter discussões, ou estou a perder oportunidades, ou estou-me a desgastar por causa desta crença. Se sim, pode valer a pena olhar um pouco para a crença e perguntar de onde é que isto vem? Será que isto é mesmo assim? O que é que acontecia se eu não acreditasse nisto? Não é? Que são perguntas que nos ajudam a começar a suavizar um bocadinho a força da crença e começá-la a tornar uma coisa um bocadinho mais maleável. Sabes que é uma crença que várias pessoas têm em relação à parentalidade consciente e quando se realmente pratica a parentalidade consciente e quando a parentalidade consciente funciona, não há artrites. Atritos. Atritos. Eu acho que há anos que digo mal, então. E frustração e conflitos, né? Que isto não faz parte de uma família onde se pratica a parentalidade consciente. Isso é uma crença limitadora, não é? De acreditar que é possível viver com outras pessoas em relações saudáveis, que isso quer dizer que não existam conflitos. Mas quando nós percebemos que atritos, frustração, lágrimas, conflitos, irritação, que faz parte também de uma família feliz, isso já é uma crença muito mais possibilitadora. Sim. É interessante como as nossas crenças, quando nós fazemos o estudo das nossas crenças e procuramos entender que crenças é que realmente me limitam, no sentido em que elas acabam por provocar mais atrito na nossa vida, não é? Acabam por provocar mais desgaste, ou mais sofrimento, ou mais tristeza. Como é óbvio, onde é que essas crenças vão estar presentes? Nas áreas que são emocionalmente mais relevantes para nós. São as crenças sobre a parentalidade, são as crenças sobre os relacionamentos, as crenças sobre o amor, as crenças sobre a família, também as crenças sobre o trabalho, sobre o dinheiro, as crenças sobre a saúde. Sobre o corpo, sobre o aspecto físico. Sim. É aí que vão estar as crenças que, quando nós as estudarmos, são aquelas que vai valer a pena rever, ou vai valer a pena pô-las outra vez assim debaixo da lupa, não é? E olhar bem para isto e dizer, isto faz mesmo sentido? Vale mesmo a pena enfrentar a limitação que isto está a trazer à minha vida em troca de quê? Não é? E acho que é aí que nós encontramos mais limitações. E, se calhar, passando de uma área tão emocional como a parentalidade e olhando, por exemplo, uma coisa que poderia parecer um pouco mais fria, mais lógica, que é a área do trabalho, eu descubro que há mesmo muitas pessoas que têm um conjunto de crenças tão limitadas em relação ao que é trabalhar, o que é
quais são as possibilidades quando se fala em trabalho que depois acabam a sofrer imenso, não é? Por exemplo, a ideia de que uma que eu ouvi muitas vezes quando era pequeno na escola e que depois me lembro de ouvir já no mercado de trabalho, que é isto não é para brincar, é para trabalhar, não é? Isso é uma crença, a crença de que essas coisas são mutuamente exclusivas, de que ou brincas ou trabalhas. Por exemplo, só acreditar nisso vai-te tirar um conjunto enorme de possibilidades em relação a vivências que podias ter no trabalho. E também acreditar que tens que trabalhar com algo que te apaixone muito, também se pode transformar numa limitação. Também se pode transformar numa limitação. Ou em um sofrimento. Sim, ou a ideia de que tens que... Eu acho que há cada vez mais pessoas a transcender algumas ideias e algumas crenças em relação ao mercado de trabalho sobre quantas horas devias trabalhar, quantos dias devias trabalhar, não é? Quando, o que é que devias estar disposto a enfrentar no trabalho, não é? A própria ideia de chegar ao final do dia e estou exausto, porque hoje trabalhei muito, ótimo, agora mereço descansar, ou mereço tomar um copo, ou mereço estar um bocadinho... Esta ideia de que o merecimento vem do esforço e de quão cansado eu estou, não é? Porque se chegar ao final do dia, eu nem estou cansado e até passei 2 horas numa esplanada, isso não é dia de trabalho. E às vezes deixar-me limitar por estas ideias de como é que... Também acho que há muitas crenças erradas em relação à idade, não é? Não te devias vestir assim porque essa roupa não é para a tua idade. Já não vale a pena, que já não tenho idade para isso, não é? Já passou a oportunidade. Sim, uma pessoa da tua idade não se pode comportar dessa forma, ou ainda não se pode comportar dessa forma. Uma mãe não pode ir viajar sozinha durante mais de um dia. Sim, são tantas crenças. Crenças que no outro dia... Agora, até se calhar é interessante falar sobre isto porque é um caso extremo, né? Eu há uns anos comecei a acompanhar um tipo nas redes sociais que é o Iron Cowboy, o cowboy de ferro, porque eu li a história dele e a história dele é muito curiosa. Ele era há 10 anos, na altura da grande crise mundial, que começou por ser uma grande crise no mercado imobiliário, como todos se lembram, com as especulações e os créditos tóxicos, não sei o quê. Isto era um tipo que tinha, americano, que tinha uma empresa precisamente nessa área, na área imobiliária. Ele tinha 4 filhos, pequenos na altura, e ele era atleta de Ironman. Era uma coisa que ele fazia nos tempos livres, mas ele não era um atleta qualquer. E ele tinha entrado no Guinness porque tinha sido a primeira pessoa no mesmo ano a completar 30 Ironmans. Então, um Ironman é uma prova de triatlo em que tem que se fazer 3,8 km de natação, seguidos de 180 km de ciclismo, seguidos de uma maratona a correr. Né? Portanto, isso é um Ironman. E ele tinha sido a primeira pessoa a fazer 30 provas com esta distância no mesmo ano. O que era assim uma coisa bastante incrível, porque quer dizer que ele era em menos de 15 dias, ele fazia uma prova em menos de 15 dias já estava a fazer outra, não é? E parece que isso dá pouco tempo para descansar e é um esforço muito grande. Ora, ele passou por um momento de grande convulsão pessoal, porque a empresa dele faliu, ele ficou com muitas dívidas, e basicamente não sabia como é que eu vou cuidar da minha família, como é que eu vou sustentar a minha família, e ainda por cima tenho aqui estes filhos todos. E ele então, num momento assim, meio de desespero, meio de iluminação, ele propôs-se fazer uma coisa, que foi, ele propôs-se fazer 50 Ironmans em 50 dias consecutivos nos 50 estados americanos. Okay? Que era, para já, do ponto de vista logístico, era um pesadelo, não é? Como é que tu fazes uma prova que demora, mesmo para um atleta com a capacidade dele, ele iria sempre demorar 15, 16 horas a fazer a prova, e depois viajas para outro estado e no dia seguinte repetes isto outra vez, mas durante 50 dias seguidos. Não é? E ele anunciou publicamente, eu vou fazer isto. Houve imensa gente a dizer, tu és maluco, o corpo humano não consegue. Ou seja, as pessoas começaram a manifestar as suas crenças porque ele estava a manifestar uma crença
altamente possibilitadora, que é, eu acredito que consigo fazer isto. Mas nunca ninguém fez nada parecido com isto. Lembra-te que ele era o que tinha feito mais e tinha feito 30 num ano. E agora estava-se a propor fazer 50 seguidas. 50. Incluindo as viagens entre estados. Incluindo as viagens. Ainda por cima ele começou aquela cena, começou no Havaí e viajou do Havaí para o Alasca. Ou seja, eu acho que ele acabou a fazer as primeiras 3 quase sem dormir. Portanto, em cima de tudo isso. E pronto, ele depois fez um documentário que está disponível na net para quem quiser ver. É um documentário, tem que se pagar para ver. Mas a ideia dele foi, se eu conseguir fazer isto, eu depois vou andar a fazer palestras, vou contar a minha história, vou escrever um livro e vou encontrar aqui uma forma, vou ter patrocinadores e vou ter uma forma de sustentar a minha família. Este foi o esquema mental dele. Só que aquilo que ele estava a propor fazer era brutal. Era brutal, era extraordinário, era mesmo extraordinário. E houve muitas pessoas que se manifestaram contra e na altura foi muito interessante, porque para algumas pessoas isto despertou nelas uma grande ideia de possibilidade, que é, peraí, se um maluco qualquer conseguir fazer isto, isso significa... que se calhar eu também conseguia fazer mais do que o que acho que consigo fazer, não é? Se calhar os limites estão mais à frente do que eu acho que estão. Mas houve muitas pessoas que se assustaram com isto. Disseram, este gajo vai se desgraçar, vai dar cabo do fígado, vai sempre para fazer uma prova destas. Ele teria que se preparar para consumir 10 mil calorias por dia, que é uma loucura, não é? Porque tem que pôr o sistema ali continuamente nutrido e a comer no meio das provas de quantidades incríveis de calorias. Muita comida. Muita. Fizeram suplementos especiais para ele. Ele tinha uma barrinha, foi feita especial para ele, uma barrinha que tinha 1000 calorias, uma coisa louca. Mas a ideia dele era também inspirar as outras pessoas com esta ideia de tu podes transcender, que é dizer tu podes revisitar as tuas crenças, não é? Isto é uma crença muito extrema, que poderia, no limite, colocar em causa a própria sobrevivência, não é? É muito extrema, mas que outras crenças é que nem sendo tão extremas tu também poderias confrontar. Ele fez os 50 Ironmans em 50 dias. Curiosamente, ele, a partir do dia 30 e tal, ele passou por um momento muito difícil em que ele uma vez adormeceu à meia da noite enquanto estava a pedalar, caiu, partiu-se todo. Depois houve um dia em que ele caiu exausto, ficou em posição fetal durante não sei quantos minutos, e ele diz que foi o momento em que ele renasceu, vindo não sei de onde, apareceu-lhe uma força que lhe permitiu continuar, e ele conseguiu, nos últimos dias, ir melhorando o seu tempo. Ele começou a ficar mais forte, aliás. Para quem quiser ir à página dele e procurar fotografias desse desafio, ele terminou fortíssimo do ponto de vista físico. Agora, o que é engraçado é que ele começou a fazer palestras. Ele foi a 42 países diferentes fazer palestras, a seguir contar uma história inspiradora. E ele dizia que, para a grande frustração dele, ele estava a contar esta coisa absolutamente fenomenal, muito para além do que alguma pessoa uma vez tenha feito, e as pessoas, a primeira pergunta que lhe faziam é: e agora, qual é o próximo desafio? E ele ficava dando que eu fiz uma coisa que nunca ninguém fez na vida e estava a perguntar qual é o próximo. Sim. E as pessoas diziam muito: fizeste 50, qual é o próximo desafio? É fazer 100? E ele dizia: 100? As pessoas são loucos. Eu quase morri a fazer isto. A verdade é que aquilo ficou ali a germinar, aquela ideia, e ele agora, enquanto nós estamos a falar, ele está nesse processo. Se vocês forem à página dele do Instagram, Iron Cowboy, ele é o James Lawrence, ele está a fazer neste momento, na tentativa de fazer 100 Ironmans em 100 dias seguidos. Mas agora faz assim num percurso perto da casa dele. Agora está a fazer um percurso perto da casa dele, faz os 3,8 km de natação numa piscina ao ar livre, depois faz o ciclismo dentro num percurso pré-estabelecido. Todos os dias aparecem imensas pessoas para pedalar com ele, para nadar com ele. Quando ele vai correr, depois no final, faz a maratona no final, a filha dele, uma das filhas faz patins em linha, acompanham ao longo da prova. Portanto, ele tem os amigos, chega ao final do dia, está em casa, está em casa, ali com a equipa dele a procurar recuperá-lo para o dia seguinte. Continua a ser uma loucura, não é? Uma loucura absoluta.
Mas é giro como estamos sempre a procurar encontrar aquelas condições. Mas pelo menos está em casa dele, assim é mais fácil. Que muitas vezes focamos nessas coisas. Imagina o que é, ele está a fazer 16 horas por dia de nadar. Eu vi aquela fotografia das pernas dele. Sim, ele está a fazer, ele tem neste momento, ele ainda vai no dia, hoje acho que nós estamos a falar, ele começou no dia 1 de março, portanto é fazer as contas, portanto se isto tudo correr bem, quer dizer que é março, abril, maio, vai terminar no início de junho, a fazer esta cena todos os dias. É uma loucura, só que, porquê que é uma loucura? Porque parece que ele está a confrontar uma mega crença, uma mega limitação. Só que eu não sei se ele vai conseguir ou não, nem sei se isso é assim tão importante, porque podem acontecer um monte de coisas, incluindo algumas que estão fora do controle dele. Né? O maior medo de alguém que se põe numa coisa destas é ter algo que tu não consigas ultrapassar com simples força mental. Teres, sei lá, uma ruptura de um tendão, uma coisa que diz, mecanicamente não é possível. Já não funciona. Né? Ter uma fratura de esforço, alguma coisa que mecanicamente não é possível. Mas o que é que eu acho que é muito interessante aqui, e eu agora entusiasmei-me a contar a história, espero que quem ouviu também tenha sentido um bocadinho deste entusiasmo, que é, este tipo está, como em tantas vezes em que nós decidimos confrontar uma limitação, está a usar um princípio fundamental, que é o princípio do querer para ver, que é, eu vou acreditar primeiro que consigo, e depois faço aquilo que tenho que fazer para ver a minha limitação ultrapassada. A maior parte das pessoas utiliza o princípio oposto, que é o princípio do ver para querer, que é primeiro tem que acontecer e depois é que eu acredito. Só que aquilo que... E essa segunda, desculpa, os céticos em relação à parentalidade consciente muitas vezes operam através dessa crença. A parentalidade consciente em relação a qualquer outra coisa, não é? Porque se eu digo que eu primeiro tenho que ver para depois querer, só que muitas das coisas que eu vou ver, elas têm a ver comigo, sou eu que as estou a produzir. Exato. Quer dizer, neste caso eu podia dizer, eu primeiro tenho que vê-lo a fazer as 100 para depois acreditar que é possível. Ok, mas é uma coisa que ele está a fazer. Mas quando é uma coisa sobre a minha vida, não é? Eu digo, por exemplo, eu só acredito que posso ganhar muito dinheiro quando me vir a ganhar muito dinheiro. Só que o processo que me vai levar a ganhar muito dinheiro é um processo que tem a ver comigo. Sim. E que vai ser extremamente difícil de executar se a minha crença de base é eu não consigo ter muito dinheiro. Não é? É um processo fechado. Sim, então as pessoas vão certamente perguntar, mas como é que eu faço para mudar de uma coisa para outra, não é? Para o ver para querer, de ver para querer para querer para ver. Sim. Como é que eu faço isto? É fazendo. Claro que aqui às vezes há alguma técnica associada, não é? Isso é uma das coisas que se explora na neuroestratégia, nos cursos de neuroestratégia, que é como é que está especificamente explicitada no meu sistema a crença limitadora e quais são as características da crença que eu posso alterar para que ela comece a perder aquela... E já agora, um bocado neste processo de mudança, vamos abordar na aula aberta do IVM+. Sim, uma parte deste processo de mudança nós vamos abordar no IVM+. Não é? Para quem quisesse, mas eu queria mesmo ser craque a fazer isto, então aí aconselho mesmo a estarem neuroestratégia. Exato. Acho que vai dar... mais do que pistas, vai dar também as fórmulas e as técnicas. Sim. Só que falando numa linguagem muito simples, né? Que é, como é que eu posso fazer para acreditar numa coisa? Começando a acreditar nela agora. Né? E, sim, mas eu não posso acreditar numa coisa em que eu não acredito. Né? Parece uma loucura. Então, se eu não acredito, vou passar a acreditar. Mas fazemos isso a toda hora, não é? Quantos pais é que começaram a parentalidade e eram como eu, eram melhores pais antes de serem pais, na série, né? Mas a criança não pode dormir na cama dos pais, ela não pode porque assim não fica autónoma, independente, não sei o quê. E mesmo assim está a criança lá a dormir. Sim. Não é? E continua. Não é? E depois, com o tempo, quantos pais é que não mudaram a sua crença em relação a dormir na cama porque realmente deixaram a criança fazê-lo apesar da criança? Esses são os meus exemplos habituais da parentalidade, mas acho que é um bom exemplo, não é? De coisas que nós fazemos muitas vezes, coisas ao contrário daquilo em que, pelo menos abertamente, acreditamos. Sim. O que quer dizer é que, no fundo, acreditamos noutras coisas. Exato. Mas pensem em mecanismos muito profundos. Por exemplo,
a crença, uma das crenças estruturais, a crença do merecimento, que é: eu acredito que não mereço, eu acredito que sou insuficiente. A proposta aqui, porque como eu acredito nestas coisas, eu acredito que sou insuficiente, eu acredito que não mereço, eu vou provavelmente reparar em muitas coisas que mostram que a minha crença é válida. Certo. Senão era... a questão da profecia autoproclamada. Sim, senão era uma loucura. Portanto, se eu acredito que sou insuficiente, eu tenho que olhar para o meu filho a fazer qualquer coisa e dizer assim: pois é, ele está a fazer aquilo porque eu não sou suficiente como pai, não é? Ou alguém que me vira as costas: pois, esta pessoa virou-me costas porque eu... ele fez aquilo porque o que estou a fazer não funciona. Sim, a minha equipa de futebol perde e eu digo: pois, claro, porque eu não mereço ter coisas boas, logo a minha equipa de futebol também não pode ganhar. Portanto, isto é um mecanismo muito interno. Como é que eu passo daqui e dizer assim: ok, claro que isto era como é que se diz, um game changer, não é? A minha vida mudava se eu a partir de agora passasse a acreditar que eu sou suficiente e passasse a acreditar que eu mereço. Olha todas as coisas que podiam surgir, até porque a maior parte delas surgem através do meu comportamento. Se eu me comportar como alguém que acredita que merece uma coisa, provavelmente vai acabar por tê-la. Né? Só que como é que eu faço essa troca? Eu acho que isto é mesmo um grande processo de autoconhecimento e é um grande processo, é um auto-inquérito muito profundo, que é eu parar e dizer assim: mas de onde é que vem esta porcaria desta ideia de que eu não mereço? De onde é que vem isto? E conseguir ir lá até ao momento em que esta crença foi instalada. Mas sabes que eu queria fazer uma outra proposta ali no meio, de não fazermos isso, que onde é que vem a porcaria desta crença? Eu propunha fazermos isso com mais gentileza do que isso. Está bem. Pode ser. Está bem, vamos fazer isto com gentileza. Sim. Com gentileza, de onde é que com vem? Um sorriso e com curiosidade. Fogo, de onde é que vem esta... Acho que percebeste de onde é que veio a utilização desta palavra. Percebo. Porque mas quem não vê o vídeo disto não viu também que tu até disseste porcaria da criança com um sorriso. Sim. Não disseste assim com uma cara de mau, não é? Sim. Porque eu acho que esta curiosidade, autocuriosidade que estamos a falar aí, vem acompanhado de não julgamento, não é? Sim, porque a crença, sou suficiente ou sou insuficiente, em si, a proposta inicial ao início da conversa, ela em si é só uma crença. Exato. Ela não é boa nem má, é o que é. Só que ela pode se transformar numa mega limitação. Sim, e pode gerar resultados, sobretudo do ponto de vista emocionais, que são muito duros. E a própria forma que nós olhamos para as nossas crenças podem se tornar confirmações de que não somos merecedoras e suficientes. Estás a ver, mais uma vez eu não consigo, eu até não acredito, eu deveria acreditar que consigo, mas não acredito, eu sou mesmo... Não é? É daí eu insistir um bocadinho aqui nesta gentileza. Sim, uma proposta pode ser ouvir uma meditação que tu fizeste uma vez aqui para o podcast. Eu acho que é o episódio 72 ou coisa desse género. A da autoestima. A da autoestima. Pode ser um bom ponto de partida. Não é? Pode ser um bom ponto de partida para nós começarmos a acreditar numa coisa diferente. E aqui a proposta é que... quer acredites, quer não, estás provavelmente certo. Portanto, a partir do momento em que começares a acreditar, nem que seja um bocadinho, de que eu sou suficiente, vais começar a ver evidências de que és suficiente. Sim. Não é? E também percebemos que não precisamos de acreditar para começar a fazer experiências. Não é? Sim, às vezes em vez de acreditar podemos só fazer de conta que acreditamos. Exato. Já permite fazer uma experiência. Exato, e simplesmente começar a experimentar. Não é? Que faço muitas vezes essa proposta quando faço palestras assim mais abertas ao público. Imagina para uma câmara ou uma vez, lembro-me particularmente de uma que fiz uma vez para um grupo de pediatras. E houve ali um senhor, um pediatra, que decidiu que ele queria me pôr mesmo a prova. Não é? Ele não fez nenhuma única afirmação ou pergunta que eu não tenha ouvido já, mas fez-lo assim de uma forma muito agressiva e com muitas crenças limitadoras. Mas mesmo para ele, como qualquer outra pessoa que entra assim, a minha proposta é: mas experimente o que estou a propor e depois estou super aberta para conversar consigo melhor sobre se funciona ou não é? Mas sem tu experimentares, não tratei por tu, mas pronto, podia, feito. Sem tu experimentares,
eu não consigo ter uma discussão contigo sobre se funciona ou não. Mas mesmo essa experimentação, ela de facto implica haver aqui uma suavização da crença, não é? Claro. Nem que seja momentâneo. Claro, é uma abertura momentânea. Porque se eu tiver uma crença limitadora muito enraizada, por exemplo, a crença de que a maior parte das pessoas são más, se eu tiver esta crença muito enraizada, tu até me podes fazer o convite, olha, mas vai falar com aquelas pessoas. Ou faz de conta só por um dia que as pessoas são boas. Não é? Só que como essa crença está muito enraizada, é difícil encontrar essa abertura. É difícil encontrar, ainda por cima, se a crença de que a maior parte das pessoas são más estiver muito enraizada, eu tenderei a ter o comportamento que teria perante pessoas que são más, que eu acho que são más. E tenderei a despertar nelas o lado mau. aqueles comportamentos a que eu chamo de maus ou maldosos, não é? E depois vou ter aí uma evidência. Isso. É isso. É isso. Mas essa é a grande proposta. A grande proposta é o... Começa, nem que seja um bocadinho. Às vezes também eu noto que quando alguém aceita a ideia de, pois é, eu de facto, em vez de estar tão focado no ver para querer, porque ao fazê-lo acaba a ver sempre as mesmas coisas, se calhar se eu começasse pelo querer, não é? Se eu começasse a mudar ligeiramente a crença, eu ia acabar por ver coisas diferentes. Só que parece que tenho que ir logo para o oposto. Tenho para sou insuficiente para sou o suficiente e mereço tudo. E eu acho que a tua proposta é boa. Pode ser alterar só um bocadinho, que é, se calhar eu não sou totalmente insuficiente, não é? Às vezes é só dar uma brechazinha, não é? Sim, e se calhar se é essa a questão, que eu lido muito com insuficiência, começar com coisas pequeninas, coisas... Veio-me assim a cabeça, lembras-te? Eu acho que já falámos sobre isso também aqui, não é? E quanto tempo que eu antigamente demorava a entrar numa piscina, mesmo em pleno verão, com calor. Demorava imenso tempo só para entrar na piscina. E os nossos filhos queixavam-se muito nisso, que era uma seca e não sei o quê. E porque eu acreditava mesmo que tinha dificuldade em entrar na água, na piscina, por estar fria. E foi assim, foi uma das promessas dos meus 40 anos, portanto não foi assim há tanto tempo, de que não, eu a partir de agora sou uma pessoa que entro logo na piscina. Eu acreditava naquilo mais ou menos, mas como é que a única coisa que eu podia fazer era saltar para a piscina, não é? E comecei a fazer isso. E o que é que aconteceu? Agora eu sei que eu também consigo entrar logo na piscina, não é? E estas coisas banais, pequeninas, podem ser boas entradas para depois as maiores. Né? Elas podem ser banais no sentido em que provavelmente, quer dizer, a tua vida não mudou assim tanto ou não seria assim tão diferente se tu continuasses a dizer que não conseguias entrar na água, né? Só que elas tendem a ser... tendem a transformar-se em grandes metáforas, não é? Para muitas outras coisas na nossa vida. E nós sabemos que o nosso inconsciente reage imenso a ideias metafóricas, porque tudo é o exemplo de alguma coisa. E depois percebemos que não tem que ser para sempre. Imagina um exemplo simples também com a alimentação, que muitos pais estão muito preocupados com a alimentação dos filhos e forçam a comer e por aí fora. Imagina só esta semana, depois podem voltar aos hábitos mais. Só esta semana deixa ser a criança a pôr o que quer no prato. Responsabiliza-se pela comida que serves e deixa ser a criança a comer pela mão dela e a decidir o que é que põe no prato ou não põe no prato, a quantidade que come. Mas é só esta semana. Sim. Não é? É só esta semana. Ou seja, tu no fundo estás aí a propor que nós possamos adotar umas crenças temporárias e umas crenças assim que ficam mais a meio, que seria do género, se a minha crença é eu sou incapaz de saltar para a água, a crença oposta seria eu salto sempre para a água e adoro, não é? Mas como parece uma crença muito distante, eu posso só dizer assim, talvez eu consiga às vezes saltar para a água. E basta ter esta crença temporária para pelo menos experimentar. E a experiência, como já é uma coisa que eu vejo, depois pode me levar a ter uma crença ligeiramente diferente. Sim. Bom. É isso, não é? Fiquei com vontade de rever algumas das minhas crenças. Sim. Sim, porque como todas as pessoas, eu às vezes observo crenças em ação, não é? Porque como estou atento a isso, às vezes dou por mim a ficar chateado com alguma coisa, ou a pensar alguma coisa sobre mim, ou a ter uma determinada emoção,
e depois entender que engraçado, isto vem de uma crença que eu tenho sobre o que é que vai acontecer a seguir, ou o que é que era suposto ter acontecido, e de que forma é que eu me posso libertar dessa crença, né? E eu ontem, acho que pode ser uma boa forma de treinarmos aqui a conversa, porque eu ontem estava a pensar comigo e com os meus botões, e estava também a refletir sobre o meu aniversário, o facto de ter feito 46 anos, o que é que isso significava. Aí veio-me à cabeça esta pergunta que é: e se? Perguntas para disputar crenças. Às vezes uma boa formulação é começar por e se, que é para criar a tal possibilidade. Sim. Eu disse: e se a vida começasse aos 46? Né? Que é uma pergunta que qualquer pessoa pode fazer em qualquer idade. Alguém nos pode estar a ouvir agora, tem 22 e perguntar: e se a vida começar aos 22? E se isso fosse mesmo assim, nós seríamos contagiados por um entusiasmo muito grande. Então agora é que é mesmo a parte fixe. Né? E é uma brecha que nós podemos abrir em qualquer idade, em qualquer circunstância. Por exemplo, alguém que perde o emprego perguntar: e se a vida começasse agora com este despedimento? Sim. Né? Ou alguém que está a passar por um momento difícil de saúde ou com a família, perguntar: e se agora é que começava a parte mesmo boa? Agora é que começava a parte mesmo entusiasmante? Agora é que começavam a surgir as oportunidades? E isso pode nos ajudar a ativar o tal querer para ver depois. Agora senti-me assim super inspirada com isso. Sim. E se a vida começasse hoje, agora, neste preciso momento? Sim. E se a vida começasse com IVM+? Pioneira nível... Isso agora pareceu assim uma transição... Viste aqui a minha transição super comercial de venda? É o que eu ia dizer, pareceu uma transição bem... Eu tenho uma veia... Olha, gostei muito de falar contigo sobre este tema. Acredito que foi uma ótima conversa. Também acredito que foi. Obrigada por estarem aí desse lado a ouvir. Juntem-se a nós no IVM+. Sim. Queremos ter a tua companhia também no IVM+. Lembrem-se de partilhar os episódios, de fazer os reviews e dar estrelinhas aos episódios para ajudarmos aqui o nosso podcast a chegarem a ainda mais pessoas. E já agora ultrapassamos 1 milhão. Pois é, de plays, nem falamos disso, porque eu acredito que 1 milhão é um número grande. Jesus, eu acredito mesmo que 1 milhão é bué. Sim, é bué. Eu lembro-me, depois dos primeiros episódios do podcast, nós estávamos a dizer: olha, mais de 1000 pessoas ouviram este episódio, que fixe, e não sei o quê. E agora consegui chegar a 1 milhão, é assim um número... 1 milhão. 1 milhão. É 1 milhão de oportunidades que tivemos de contagiar alguém com as nossas conversas de desenvolvimento pessoal. É muito fixe. Obrigado a todos. 1 milhão de oportunidades de vidas a começar. Sim, boa. Sim. Boa. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia.